Bem-vindos ao Trilha Sonora e hoje vamos falar sobre David Bowie. Isso linkado com liberdade de ser ou criar, o artista do futuro. Então, para isso a gente tem dois convidados especialíssimos aqui. O Flávio Ferrari, que é proprietário da Social Data, que é um hub, né, colaborativo que reúne soluções integradas para atender demandas de gestão de informação, né? O Flávio também é professor da SPM, ele foi CEO do Ibope Mídia e também diretor-geral da GFK. Flávio, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Estamos aqui para falar de um assunto bem divertido, bem interessante, muito oportuno no momento que a gente está vivendo, né? Então, é um prazer, agradeço o convite. Vamos lá. Prazer é nosso. Nossa outra convidada, Adriana Cury, ela é proprietária da Branding and Communication Consulting, foi proprietária da IDEA, é assim que fala, Adriana. É isso mesmo. Branding Business Design, foi presidente da McCann Erickson e vice-presidente criativa da Ogilvy. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Vai ser uma delícia. O assunto não podia ser melhor. Então, muito obrigada. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Isso, exatamente. Então, vamos lá, né? David Robert Jones. Ele nasceu em Londres, dia 8 de janeiro de 1947, e usa, né, como nome artístico, todo mundo conhece ele como David Bowie. Né? Além de músico, ele foi ator, produtor musical, também foi conhecido como o camaleão do rock. Afinal de contas, ele tinha essa capacidade incrível, né, de surpreender com reinvenções da sua imagem e maneira de ser. Então, o Bowie ele gravou diversas parcerias de sucesso, como Under Pressure com Queen, e com o Mick Jagger ele lançou o Dancing on the Street, né? Ele lançou também 26 álbuns em sua carreira, o mais vendido foi Let's Dance, de 1983. Isso mesmo. No ano de 1969, ele conheceu Angela Barnett, com quem ele se casou depois de um tempo, né? Então, a Angela teve grande influência sobre sua carreira desde então. E na época, ele tinha um empresário, o empresário Pete, acabou sendo demitido, né, por causa dessa influência. E o terceiro álbum de estúdio, The Man Who Sold the World, de 1970, já era algo mais próximo de um hard rock. Né? Ele tem muita influência do blues também, né? Como muitas bandas da época. Né? A gente pode perceber ali em 1970 um certo um afastamento do estilo folk, vamos dizer assim, da música Space Oddity. Né? Ele se divorcia da Angela em 1980. Uma curiosidade, Maurício, desse álbum daí do Space Oddity é que nesse álbum ele tinha uma aparência completamente andrógena, assim, né? Ele tinha esse personagem com o qual ele se vestia, que chamava Ziggy Stardust, que ele era um ET que veio salvar a Terra, mas acabou virando um artista de rock decadente. E ele aparece na capa do álbum assim, né, de cabelo comprido, com vestido. Já era um pouco do reflexo da contracultura da época ali, né? Então, de 1989 a 1992, ele vai ter um momento um pouco mais introspectivo, mas ele vai fazer parte, vai ser líder da banda Tin Machine, né? O Bowie ele vai se dar como um componente da banda, mas ainda é um destaque, né? E ele vai ter uma fase meio de música de protesto, inclusive músicas contra o fascismo, vamos dizer assim, né? Ele depois é um fracasso a banda, né? As músicas não tem muito sucesso na época. Aí ele faz um pouco de solo, uma parte solo. Depois ele volta para a banda Tin Machine e lança um álbum 2 em que eles aparecem, os componentes aparecem nus na capa e tem uma grande repercussão, né? Mas foi um fracasso comercial também e Bowie volta para a carreira solo. Então, em 1990 na década de 90 ele investe na música eletrônica e conhece em 1990 ele conhece a modelo Somali,
Iman Abdulmahid, né, a qual se casa em 1992. Exatamente. Bom, e aí a última fase dele, que foi dos anos 2000 a 2012, né, ele termina com esses experimentos aí eletrônicos, volta, né, para o neoclassicismo, os instrumentos mais tradicionais e o som mais cru, né, um pouco mais de rock. E ele morre em 2016, vítima de câncer, infelizmente, deixando inclusive um álbum póstumo que vale a pena escutar, é muito bom. Então, quando nós olhamos aí para a carreira do Bowie, né, a gente nota um ser único aí que prega a liberdade, ao mesmo tempo que ele parece ser uma metamorfose ao experimentar vários estilos de música e mudar constantemente. Isso é muito intrigante, né, ainda mais para a sociedade hoje. Então, a questão que a gente pode pensar a princípio é quais as influências e similitudes que Bowie tem, né, com a sociedade moderna em si, né? E aí a gente coloca aí no debate nossos convidados, para fiquem à vontade, por favor. Adriana, você quer começar? Posso começar? Então, quando a gente pensa nele, né, eu especialmente, que sou super fã, eu penso num transgressor por princípio, né? O David Bowie, mais do que tudo, era um transgressor. Ele lutava e se expressava de uma forma assim contra a cultura, né? Então tudo que era inesperado era com ele mesmo. Então as personagens que ele criava, né? Ele criou também outras além o Tim e a White Duke, que era uma outra personalidade dele também interessante, depois que ele matou o Ziggy Stardust. Ele não se apegava à questão sexual também, falavam que ele era andrógeno, que ele era gay, que ele era bi, ele falava tanto faz, o que eu quero é ser contra, o que eu quero é marcar um espaço no meu mundo, né? Então, acho que ele foi um grande precursor de tudo que está aqui hoje, né? E que a gente está festejando como uma liberdade, que na época não era tanto, mas que ele começou a provocar. Ele ajudava cantoras negras, né? Tem passagens incríveis dele com a Nina Simone, com a Tina Turner. Então, eu acho ele admirável, não só pelo talento artístico dele, mas por esse comportamento completamente de contracultura e de apoiar isso numa época que ainda a coisa não era tão livre como hoje está sendo discutida e debatida, né? Isso é impressionante, né? Porque a gente está falando de 50 anos atrás, né? Ou seja, o sujeito já desafiava a ideologia de gênero há 50 anos atrás, né? Ele já... sei lá, eu conheci o Bowie quando ele lançou o Aladdin Sane, que foi em 73, o disco clássico dele em que ele aparece com aquele raio na cara e tal, né? Não, essa capa é clássica, né? E eu lembro assim, quer dizer, claro que toda lembrança hoje é uma falsa memória do passado, né? Mas isso é coisa de quem já fez psicanálise, né? A gente aprende essas coisas. Mas ele era eu lembro de olhar para aquilo e ficar incomodado com essa ambiguidade de gênero dele, né? Esse ar meio andrógeno, né? Eu olhava para aquilo e dizia assim, não, mas o que é isso, né? O que eu estou olhando, o que eu estou vendo, né? E já naquela época, eu devia ter, sei lá, 17 anos, ou menos ainda, talvez uns 14. Depois eu faço a conta. Mas era uma época de questionamento, então a gente ficava assim meio, mas pode isso, né? Pode, né? Era esquisito na época. E ao mesmo tempo convidava, né? Dava vontade da gente experimentar aquilo e ao mesmo tempo vinha aquela coisa da cultura, né? Você citou, né, Adriana, a contracultura, que não pode, mas ele está fazendo, né? Então, eu acho que assim, ele trouxe já naquela época esse desafio, né? Depois ele tem uma obra longuíssima, né? Não só discografia, mas de filmes. Cinema, né? Incrível. Cinema. Tem um filme dele, e esse me marcou muito também, que foi o Labirinto, que eu também. de 86. Os meus filhos passaram, assim, bebês pequenos, né? 1, 2, 3 anos. Inclusive a música parece. Assistiam direto, né? Todas as músicas são dele e ele é o personagem principal do filme. Ele é um príncipe, dono de um labirinto, que rapta um bebê
né? A quantidade de temas que ele trata naquele filme, a quantidade de questões, né? Aquilo lá é uma obra psicanalítica, é uma coisa assim, impressionante mesmo, né? E o meu filho mais velho, que hoje é filósofo, né, e pós-graduado em sociologia, provavelmente o David Bowie, ele nem sabe, mas o David Bowie deve ter tido uma influência. Ele passava, ele ficava brincando no chão ali, ficava virado de costas para a televisão, ele assistia aquele filme, ou ouvia aquele filme várias vezes por dia, ele adorava, e ele ficava repetindo as falas em inglês, né, de costas para a televisão, antecipando as falas. Então, cara, isso marcou muito também a gente como época, né? Mas, sem querer me estender muito, mas colocando o tema da liberdade, né? O que me marcou no que a Adriana falou foi a coisa dele ser um transgressor, né? Eu escrevi um artigo outro dia falando sobre a liberdade de ser, né? E colocando a questão de que a gente desde muito pequeno aprende a abrir mão da nossa liberdade como moeda de troca para receber cuidado, comida, carinho, né? A gente aprende isso com a mãe, aprende isso com a família, depois aprende isso com os professores na escola, depois com os chefes no escritório, né? A gente tem que corresponder sempre a uma expectativa para poder receber as coisas que a gente quer receber. Basicamente eu resumi como comida, cuidado e afeto, né, e carinho, mas é isso aí. E quando alguém decide não fazer isso, né, transgredir essa regrinha social, que eu acho que é o que o Bowie fez a vida inteira, não importa por que razão, ele causa um incômodo, porque ele lembra a todos nós do preço que a gente está pagando para receber o carinho, o cuidado e o afeto, né? A gente é confrontado com isso. Puxa vida, eu abri mão da minha liberdade, eu abri mão da minha liberdade de experimentar, de ser, de questionar para receber essas coisas, e esse cara aí, né, não está fazendo nada disso, ainda está fazendo sucesso, ganhando um monte de dinheiro, todo mundo gosta dele, cara, e eu estou aqui pagando um preço que eu não queria pagar. É uma coisa complicada, né? É impressionante mesmo. E assim, a gente começa a olhar, onde ele se metia era algo contrário ao status quo, né? Então, por exemplo, ele apoiava a Nina Simone, porque ela era uma líder, né? Ela lutava pela igualdade, pelos direitos civis e tal. E tem uma passagem incrível, não sei se vocês conhecem dele com ela, eles ficaram super amigos. Eles se encontraram na época, o Hipopótamos, lá em Nova York, e quando ela estava saindo, ele estava chegando lá com uma turma de pessoas, ele convidou ela para sentar ali na mesa, ela ficou, e a partir daí ele começou a ligar para ela todas as noites. E ela estava numa fase muito complicada, porque o governo pressionando ela por causa do ativismo dela, que imagina nos Estados Unidos, né, negro, década de 70, e ele ligava para ela, ficou um mês ligando direto para ela, até que eles se encontraram, e ele sempre falava, não desista dos seus ideais, você não é louca, você tem que lutar por isso, porque isso é importante, porque pessoas como você, como eu, tem poucas no mundo. E muito engraçado isso, né? E ele falava, você é muito talentosa, eu não sou tão talentoso quanto você. Eu planejei minha carreira para ser um ator de rock. Agora você, um cantor de rock. Agora você não, você é uma pessoa talentosa por natureza, não esqueça disso. Ele dava muita força para as pessoas ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que da mesma forma que ele também, claro, se sentia excluído, ele se juntava aos que, entre aspas, podiam ser excluídos. Então, por aí você vê assim, já ajudava em causa de luta de igualdade racial. No caso da Tina Turner, ele ajudou, porque ela apanhava do marido quando ela se separou, ela teve uma queda, né, como cantora, ninguém queria assisti-la. Ele ia aos shows dela para dar uma força para ela. Então, assim, tem um lado que é o menos divulgado do David, que eu acho fantástico, né? Não só sensível, mas um profissional organizado, planejado, né? Que assim, não era maluco, ele simplesmente era contestador, né? Exatamente. Exato. Eu tenho um questionamento, antes que passe um pouco demais do assunto que a gente estava falando. Flávio, você mencionou que as pessoas são podadas, né, e moldadas a partir dessa troca, né? Por exemplo, se você for
um bom menino, você vai ganhar atenção, você vai ganhar afeto e, bom, essas trocas que a gente faz na vida. E você citou que, por exemplo, ser o David Bowie, ser um rockstar, é você ir contra isso, né? Por você não ser exatamente o que as pessoas esperam ou querem que você seja. Mas nessa sociedade que a gente está agora, eu acredito que tudo seja muito normalizado, né? E eu creio que ser um rockstar e ser polêmico, ser diferente, ser contestador, não é exatamente o que se espera de um rockstar. Não, você tem toda a razão. E, na verdade, é o que a Adriana comentou, ele era um cara organizado, né? Então, Eduardo, eu acho que eu estava mais me referindo à sensação que ele desperta naquelas pessoas que carregam o peso de estar fazendo essa concessão. Ele também provavelmente faz, todo mundo faz, para viver em sociedade. Viver em sociedade demanda fazer concessões, né? Você não vai fazer o que você quer, você tem que fazer uma administração. A questão é até onde você vai com isso. E você tem razão, né? A pessoa, para ser uma estrela, no final ela tem que entender o que está acontecendo e jogar a regra daquele jogo naquele momento. Principalmente se for uma estrela pop, né? Você pode ser uma estrela absolutamente contracultural que tem 5 fãs que vão te encontrar num bar, né? E pô, aí provavelmente esse aí está realmente na contramão da coisa, né? Não era o caso do Bowie, né? Ele perseguiu a fama, ele construiu a carreira dele, ele foi se adaptando aos tempos modernos, né? Inclusive no tempo, quer dizer, esse álbum aí, o Sane, o Aladdin Sane, ele é da década de 70, né? 73, por aí e tal. Esse começo de carreira dele foi o começo do LSD, né? Onde você tinha as bandas Cultura psicodélicas. hippie, né? Que você tinha o Pink Floyd lançando Obscured by Clouds, o The Dark Side of the Moon, você tinha o Yes lá com Close to the Edge, Alice Cooper, gente, que é a coisa Alice mais Cooper, louca. era muito parecido com ele. Quer dizer, o Alice Cooper era um David Bowie efetivamente maluco, Obscuro. né? Andava com a cobra no pescoço, sei lá. Mas também era, né, para despertar essa coisa Claro. toda. E curioso é que o David Bowie, até onde eu saiba, né, pelo menos é o que falam essas biografias dele, ele não era um consumidor de LSD. Né? Se você ouvir as músicas dele, ele tinha a mesma pegada meio psicodélica assim tal, mas ele, propriamente dito, a droga dele de preferência era cocaína, não era LSD, né? Heroína também, né? Ele pegou, acho que uma época ele teve também, quase todo mundo teve naquela época tal, né? E o LSD tinha acabado de ser proibido, né? Porque 10 anos antes ele era a droga de psicanalista, né? Ele era usado para conseguir conectar a gente com o inconsciente, com aquelas imagens que vinham para trabalhar tal, né? A própria cocaína, né? O Freud usava a cocaína no início do século porque ele trabalhava muito com palavra, né, com a expressão, com a livre associação, e a cocaína favorecia a livre associação. Né? Mas você tem razão. O paciente, mas depois continuava o tratamento. Pois é, cura de uma coisa conserta a outra. Mas isto não é a medicina, né? A medicina ocidental é assim, cara. Eu vou curar você disso para você continuar sendo meu paciente naquilo, tá? Daquilo outro lá, né? Acho que a única medicina que eu conheço que é bem diferente disso é a ayurvédica, né? Que pretende antecipar o problema e não tratar a doença, mas tratar a causa, né? A origem, prevenir a saúde, cuidar da saúde. Então, Flávio, essa questão que você falou da questão da liberdade, é verdade. Claro que a gente carrega todo uma herança cultural da própria igreja, né? Vamos dizer assim, valores cristãos, né? Que nos prendem essas coisas, essas trocas no dia a dia. São só 2000 anos de deuses solares, cara. Então é complicado, mas ao mesmo tempo que ele é transgressor, como você colocou em alguns momentos, ele se preocupa muito com a fama, né? Tanto que vários empresários, quando ele tem um fracasso, ele demite o empresário e vem outro empresário, porque a fama é muito importante, né? Então, ao mesmo tempo que ele é transgressor, ele ultrapassa, ele não está nem aí para a questão da sexualidade dele, ele também ele tem essa grande preocupação com a fama. E a questão da droga está sempre envolvida na vida dele, né? Diz que, acho que ele usou de drogas, ou mais pesadamente, até 2004, se eu não me engano. E quando ele parou de usar ali, ele fez um tratamento, ele pensou que ele estava louco.
Ele pensou que estava sendo perseguido por um coelho rosa. E era uma fã canadense que realmente estava perseguindo ele. Uma fã canadense. Não, mas essa questão da droga também é uma questão interessante, né? Primeiro, eu acho que a gente até podia, em função do que a gente já conversou até agora, tirar essa pecha de transgressor. Ele era sensível mais de qualquer outra coisa, né? Então ele tinha essa ideia, ele era capaz de perceber aquilo que ele considerava as injustiças da vida, o sofrimento dos outros, né? Os caminhos diferentes de existir, né? Essas possibilidades diferentes de existir, e trabalhava com isso da maneira a construir a carreira dele, né? Mas essa questão das drogas esteve muito presente nessa época, né? Está presente até hoje, mas esteve acentuadamente presente nessa época como alimento dos processos criativos, né? Ela vem um pouco da pegada xamânica, né, vamos dizer assim, né, quando a gente olha, por exemplo, foi nessa época que o Carlos Castaneda lançou a Erva do Diabo, contando da experiência dele aquela série toda lá dele. com o Dom Juan de Matos, né, foi lá, ouviu o Nagual, né, o Nagual era o xamã mexicano, né. Tem toda aquela questão do The Doors também, né, com questões xamânicas. Então, eu trouxe a questão do Nagual, né, do Dom Juan, pelo seguinte, né, ele usava o peiote, que era a droga que o Castaneda foi estudar, como uma maneira de deslocar a percepção do indivíduo para que ele, com aquela experiência, aprendesse que a realidade era apenas uma possibilidade de interpretação sensorial, né, de formação de sentido daquilo que você capturava. Então, você tomava o peiote, aí você construía, formava um outro sentido dos inputs sensoriais que você estava recebendo. E com aquela percepção nova, daquele mesmo input que você estava recebendo, você tinha a possibilidade de aprender, né, aprender visceralmente, que a realidade não existe, que a realidade ela é uma fantasia, uma criação nossa. Então, a primeira turma, né, que foi usando isso num processo criativo, ela tinha um pouco essa raiz, né, que era, vamos dar uma sacudida na nossa percepção de mundo, vamos olhar o mundo de forma diferente, e por isso que o LSD ganhou tanta popularidade ali, né, porque ele tinha essa coisa de desconstruir as estruturas, né, criar sinapses. O Woodstock foi isso, né? Exatamente, né? Mas a pergunta em cima disso, Flávio, se é consciente, assim, porque você coloca de uma forma bem objetiva, né, de uma forma bem... Tá longe, Maurício. A questão do idealismo, né? Traz, até do movimento idealista, que a realidade está no plano da... Você tem razão, Maurício, mas assim, tem gente que provavelmente fazia isso de maneira consciente, eu não gosto muito da palavra consciente, mas fazendo assim com propósito, né? Não, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ter essa experiência. Tem gente que fazia porque era moderninho, porque, né, era divertido, e tem gente que fazia porque ficava viciado, tem de tudo, como tem nas coisas que a gente faz hoje também, né? Tem gente que procura uma religião, por exemplo, né? Procura uma igreja específica, uma seita específica, não importa como a gente chame isso, uma fé, né? E com um propósito, né? E tem gente que vai porque quer usar isso como desculpa de vida, vai como para se proteger, vai. Então, assim, tinha de tudo. Provavelmente, assim, fazendo isso mapeado, com consciência, dentro do processo criativo, tinha menos gente mesmo, era pouca gente. Mas eu me referi mais à turma criativa, mesmo hoje. Quer dizer, conheço várias pessoas que são da indústria criativa e que fazem uso de algumas drogas recreativas e dizem que se não fizer isso, o cara não tem ideias diferentes, não consegue sair daquele padrão. Eu, pessoalmente, particularmente, né, eu gosto do desafio de ser criativo sem precisar de aditivo. Né? Eu acho que isso é um pouco falácia também, né? Facilita. Para mim, o cara tá roubando, entendeu? Você tá roubando, você tá trapaceando, é que nem tomar anabolizante. Né? O legal é você conseguir dizer, ok, eu vou fazer uma meditação transcendental, eu vou abrir, né, vou expandir os meus horizontes, as minhas fronteiras, vou empurrar meus limites, né, e aí vou tentar transgredir, né, no sentido imaginativo, sem precisar tomar alguma droga. Eu, particularmente, por exemplo, mesmo com álcool, assim, adoro tomar uma taça de vinho e tal, mas eu não gosto de beber muito porque eu fico introspectivo, cara. Assim, eu não consigo socializar e ser produtivo bebendo nem álcool. Imagina tomando esse monte de parafernália que tem por aí. Mas acho legítimo a pessoa experimentar. Como eu sou um legalista, eu tenho mais dificuldade para fazer isso, né?
Eu sempre fico preocupado com toda a cadeia produtiva que trouxe aquele negócio até a minha mesa, né? Assim, eu escrevi um livro outro dia, um livro não, é um manualzinho, chamado Manual da Dieta O Tântrica. outro dia, o Flávio é assim, ele falou assim, estou escrevendo o livro. O outro Eu dia, acordo de manhã e escrevo alguma coisa, eu gosto de da manhã escrever. foi verdade aquele dia. E o tal do manual, ele convida, só uma passagem, né, ele convida você a ter uma relação diferente com a alimentação, e ela começa com o fato, eu até sugiro esse exercício, né, coloca uma maçã em cima da mesa, olha para ela e fala assim, de onde veio essa maçã? Né, qual é o percurso que ela percorreu para existir aqui na minha frente? Né? De onde vem maçã? Maçã vem de uma macieira. Pô, mas alguém tem que pegar a maçã da macieira. Alguém teve que ter plantado a macieira. E aí, para encurtar, né, então alguém pegou, alguém colheu, alguém embalou, alguém mandou para outro lugar que foi depositado, aí foi para o mercado, não sei o quê, alguém comprou, alguém pôs na minha mesa. Quanta gente eu preciso agradecer pelo fato dessa maçã estar na minha mesa? Trabalho, né? Né? E depois a maneira de comer a maçã. Depois eu também falo da atenção, da alimentação e tal, né? Mas eu citei isso pelo seguinte, quer dizer, que se alguém coloca uma droga na minha mesa, eu faço, assim, intuitivamente eu faço o mesmo raciocínio, eu falo, de onde veio isso aqui, né? E aí a história normalmente é menos bonita, né? Quanta gente morreu no caminho, né? A macieira já pode não ser tão bonito assim. Já pode não ser tão bonito assim, então. Já pode ter mão de obra escrava colhendo maçã, né? Quanto A maçã ficou... agrotóxico não foi jogado ali. Agrotóxico, o supermercado ela fica mofando, né? Então tem... tudo bem, mas de qualquer forma, assim, a gente devia ter essa relação com as coisas, né? Então, e a questão a questão da sexualidade dele, né? Então, tem uma polêmica aí por trás que eles diziam que ele usava essa sexualidade para fama mesmo, né? Para ele ficar famoso, né? Mas diz que ele tem algumas relações com alguns homens ao longo da história dele, mas diz que ele era vidrado também nas mulheres, né? Fundamentalmente. Cara, o espantoso é... Tudo bem que na década de 70, 50, 40, sabe? Nessa época na Inglaterra a homossexualidade não era ilegal, né? Se prendia alguém por ser homossexual, tal, o que é um absurdo, mas tá lá, né? Mas o que me espanta é que a gente está em 2020, ou seja, 50 anos depois de um David Bowie ter contado essa história e ter representado essa história, e a gente ainda está preocupado com a sexualidade das pessoas. Isso é que é espantoso, né? Ou seja, o sujeito nasce e ainda tem essa limitação de ter que responder para a sociedade se ele gosta de transar com homem ou com mulher. Olha que coisa incrível, né? Mas a questão de fundo é que ele usava isso. Essa é a questão. Ele usava isso para acender. Acho que a Adriana quer falar alguma coisa. Não, eu acho que a gente ainda... É engraçado essa constatação, né? Porque que o Flávio fez. Porque, na realidade, eu não acho que a sociedade está completamente pronta para aceitar tudo isso. Infelizmente, como tudo, é um processo. A gente está hoje vivendo uma oportunidade, uma janela de oportunidade de maturidade, de consciência, onde se permite discutir abertamente, se permite aceitar e já se julga politicamente incorreto não aceitar. Mas isso não significa que todo mundo aceitou e que isso ainda não deixa de ser discussão em mesa de bar, infelizmente. Não, estamos longe disso. Longe. Sim, mas... sabe, transitar pela igualdade, pela justiça, pela liberdade, da forma como precisa ser. Nossa sociedade, eu aceito e acho que é por aí, mas cada um tem um limite de aceitação, eu acho, né? Não, enquanto a gente estiver classificando, eu tive essa discussão outro dia, vocês lembram que acho que há uns 3 ou 4 anos o prefeito de Nova York definiu 42 gêneros diferentes lá, possibilidades de gêneros, né? Aliás, aí... coisas criativíssimas, eu queria ter conseguido criar tanta... Então, muita coisa ali. Tinha alguma repetição na lista lá, mas era interessante, né? Aí eu tinha um amigo meu que é um ativista dessa causa e ele comemorou, né? Ah, que legal, que isso é um reconhecimento. Eu falei, meu chapa, a minha opinião é a seguinte, eu acho que é o contrário, né? Enquanto a gente estiver colocando as pessoas em caixinhas, a gente não está resolvendo o problema. A gente terá resolvido o problema no dia que não tiver mais caixinha. Ou seja, isso não é relevante. Ninguém pergunta mais isso para você. Ninguém pergunta se você é trans, se é hétero, se tem que chamar de O, de A, de não sei o quê. Deixou de ser assunto. Aí sim a gente superou. Enquanto a gente estiver classificando, a gente não superou. A gente ainda está sendo
pré-conceituoso. A gente está conceituando as pessoas de acordo com uma certa preferência, ou atitude ou comportamento. É isso que, no final, precisa mudar. Eu faço teatro, né? Faço teatro com um grupo, a gente faz peças sensoriais predominantemente na Praça Roosevelt, né? Aqui no Baixo Augusto, em São Paulo. Então, a fauna que me acompanha, né, a minha turma ali, é bastante diversificada, bastante inclusiva, né, e a maioria, talvez não seja a maioria, mas mais de 50%, portanto seria uma maioria, é pansexual, né, e essa definição é minha, não é deles. Na verdade, eles estão um pouco se incomodando com aquilo que eu acho, né? Eles estão lá vivendo a vida deles e fazendo o que eles estão com vontade de fazer, né? E eles só acham estranho de vez em quando, e por isso que isso vira assunto, o fato de eu ser um cidadão limitado e hétero, né? E que eu ainda acho meio estranho, né, conviver ou ter... Não tenho atração por pessoas do mesmo sexo, né? E fui criado na Moca, que é um bairro de São Paulo bastante conservador, já consegui me libertar de um monte de coisa, mas ainda continuo sendo, né, eu costumo dizer que eu sou o Exterminador do Futuro 1 no filme 2. Eu me esforço bastante, entendeu? Mas já tem modelo melhor, né? Mas é legal você conviver com esse tipo com essa turma, né? Porque a visão deles de mundo é verdadeiramente muito distinta daquela que provavelmente nós quatro vivemos, né? Uma frase comum, né? Quando eu, sei lá, encontro lá um sujeito que já fez faculdade, é doutor na USP, e optou por viver naquela região sem emprego, e acordar de manhã para ver como é que ele ia ganhar algum dinheiro para pagar o almoço, tal, etc., né? E você, pô, você é louco, cara. E o cara, não, louco é você que se escraviza por um plano de saúde, porque a única coisa que você tem que eu não tenho é um plano de saúde. O resto eu tenho, né? Eu tenho onde morar, tenho o que comer, tenho um amigo, estou vivendo bem, e tenho liberdade, que você também não tem. Você vendeu pelo plano de saúde. Muito bom. Maurício, um pouco sobre o que você perguntou, eu acho que, na verdade, essa escolha do Bowie, inclusive de explorar a sexualidade dele, né, como um diferencial e uma coisa para se fazer fama, eu acho muito importante porque ele dá voz a pessoas na época que também tinham a sexualidade diferente do normal, né, digo, do normativo. Acho que normal não é exatamente a palavra que eu estava buscando. Né, do heterossexual. Eu acho que na época foi bem importante. Mas também não importa por que ele fez, né? Importa o resultado disso. A É. intenção, como dizia minha avó, de boa intenção o inferno tá cheio, né? Verdade. Tá, então dentro do que o Flávio colocou sobre as questões das caixinhas de preconceito, existem as caixinhas porque tem preconceito, porque senão você nem mencionava isso. Né? Se não tivesse reações contrárias a isso, mas nem sempre quem coloca dentro das caixinhas é quem tem preconceito, né, na realidade. Né? Você coloca em caixinhas porque existem diferenças, né, de comportamento, de comportamento também. Você tem, Mas como a gente já disse, uma herança há anos, né? Então, de muito tempo. Né? Agora, essas caixinhas existem também para combater justamente o preconceito também. Ao mesmo tempo que elas são frutos do preconceito, elas servem para combater o preconceito. Né? Você fala de racismo, você não, né? Muitas vezes falavam em cota, né? Cota na universidade, cota para negro, por exemplo. Né? Então você estabeleceu cota. Não, mas isso aí estabelece mais ainda a diferença e o racismo. Se acentua em função de você falar assim, porque você é negro, você está aqui dentro da universidade. Né? E aí tem o branco. Então você se acentuou. Mas elas são necessárias para vencer certas barreiras, porque senão essas pessoas não alcançariam, né, não progrediriam, vamos dizer assim, numa sociedade que é muito diferente hoje. Então essas coisas são necessárias nesse primeiro momento porque são momentos de luta. se eu posso dar uma opinião sobre isso, eu acho que eu não sou contra as caixinhas em si, eu acho que, inclusive, o ser humano tem uma compulsão que eu chamaria de animus classificandi. A gente adora classificar coisas e botar, e rotular, e botar em caixinha. Isso só piorou depois do iluminismo, né? Quando a gente criou essa nova ciência, que é uma ciência verticalizada, classificadora, tal. Acho que quando você fala, né, de sistema de cotas, por exemplo, cara, são todas soluções, ao meu ver, paliativas. A gente identifica um problema e fala, olha, como é que a gente pode mitigar um pouco agora? Vamos fazer aqui um sistema de cota,
vamos botar todo mundo em caixinha e dizer para as pessoas que tem que respeitar as caixinhas, tal. Mas o problema está muito mais atrás e muito mais embaixo. Então, se a gente só fizer isso, né, se a gente só colocar 42 caixinhas para botar a preferência de gênero das pessoas, e se a gente fizer o sistema de cota, só para dar os dois exemplos que você citou, e sentir que está tudo bem, né, e se isso for um narcótico, né, um narcótico social, né, dizer, ok, estamos fazendo alguma coisa, e não fizer mais nada, a gente daqui a outros 50 anos eu vou poder sair maquiado na rua, né? Estou com 60, então é 50, 110. Eu vou sair com 110 anos na rua, vestido como David Bowie, e vou causar o mesmo furor. Vou virar pop também, porque eu vou juntar ainda um preconceito contra a idade, né? Porque eu vou estar com 110 anos, e aí eu vou ser um velho safado fazendo uma performance que eu não devia fazer com essa idade, porque a gente continua tendo as mesmas referências, né? Acho que o importante é ter consciência de que se precisou ter caixinha, se precisou ter cota, é porque tem um problema, e esse problema precisa ser resolvido, né? Ou não, ou deixa o problema aí. Engraçado, mas eu vejo isso como um processo de transformação. Eu, até um tempo atrás, eu era meio contra essa história de sistema de cotas, porque eu achava preconceituoso, limitado, limitante e tal. Mas depois eu fui aprendendo que não. Ele é necessário, porque você não dorme bandido e acorda mocinho, né? Tem que ter um aculturamento, um tempo para as pessoas digerirem, metabolizarem. Então, ou bom ou ruim, eu acho, por exemplo, essas fases necessárias no processo de gestão, de mudança, sabe? Porque existe a mudança rápida, imediata, né? Veja, foi o que eu falei, eu não estou nem competência para julgar isso, né? Eu só acho o seguinte, é que se for só isso, a gente não vai sair de onde a gente está. Aí não sai do lugar mesmo. A questão não é essa, a questão é por que chegamos nesse ponto de precisar implementar um sistema de cota, ou de precisar se preocupar com... Eu fico pensando assim, eu lembro exatamente, quando eu comecei a dirigir, isso faz tempo, não precisava usar cinto de segurança. Aliás, era uma loucura. Como? Né? E morriam pessoas, ninguém ligava. Aí eu lembro perfeitamente no governo do Maluf, que ele começou a obrigar as pessoas a usarem cinto de segurança e dizer assim, não usou, vai ser multado. Foi preciso uma medida imposta. Hoje você entra no carro, você põe o cinto, virou parte do processo integral, como mudar a marcha e tal. Então, às vezes precisa de uma coisa assim, não estou dizendo, por exemplo, a questão de ter cota é uma coisa imposta, mas às vezes ela é necessária para um aprendizado mesmo, porque a gente tende a ficar na área de conforto nossa, né? É o que você falou, a gente não sai do lugar. Fica só reinventando as mesmas coisas. Essa questão das cotas tem uma questão de fundo importante, que é a meritocracia, né? Agora, a meritocracia ela serve para pessoas que têm condições iguais. Então, por exemplo, a pessoa tem condições de estudar, a pessoa tem condições de estudar igual a outra, e ela vai lá e aí tem meritocracia. Agora, quando você parte de níveis muito diferentes, né, reflexos da sociedade, essa meritocracia ela não existe, porque você não tem igualdade de oportunidade. É desigual. No que se refere a essa questão. Então você precisa de algum mecanismo, né? Pode ser o melhor do mundo, mas é o que você tem para tentar, quem sabe, porque supostamente, individualmente, não vou falar coletivamente, quem tem um maior grau de instrução, ele vai conseguir melhores condições de vida, vamos dizer assim, supostamente em termos de salário, de uma renda mensal, e que possa proporcionar para os seus filhos no futuro, né, uma igualdade de oportunidade para que ele concorra meritoriamente, né? Então, essa é a questão. Mas posso questionar essa coisa Posso questionar essa questão da meritocracia também, já que estamos falando de liberdade, né? Sim. Cara, por que o critério tem que ser
meritório, ou a meritocracia tem que ser o caminho. O fato de você corresponder à expectativa da sociedade, fazer tudo direitinho, ele te torna mais merecedor de direitos, mais merecedor de cuidado, ou é o fato de você ser um ser humano igual a qualquer outro que, né, te faz merecer o mesmo tratamento e a mesma distinção, né? Quem disse que justiça social é uma coisa que faz sentido? Agora estou falando exatamente o oposto do que eu falei, né? Ixi, isso vai dar pano para manga, hein? Precisa umas David Bowie. 25 lives. Pois Vamos voltar para o entendeu? David Bowie. Viajão. Mas a gente Eu acho tá que no faz David muito Bowie, sentido. cara. Faz muito sentido. Quando você pega o cinto de segurança, cara, a Adriana tem toda a razão, cara. Eu sou um que xinguei, passei 2 anos xingando que tinha que usar cinto, porque eu odiava usar cinto de segurança. Agora aprendi, entro no carro, já boto o cinto, e se tiver alguém junto comigo que tá sem cinto, eu fico nervoso. Eu paro o carro e falo, bota o cinto aí, não quero ser responsável por qualquer acidente e tal. Isso aí é behaviorismo, Flávio. Tem uma questão total. interessante sobre o que a Adriana falou. É condicionamento puro, né? Pavlov. Mas tem uma questão interessante sobre o que a Adriana falou sobre a melhora através da força, né? Por exemplo, a questão do cinto de segurança, que você é obrigado a usar o Força é um cinto. pouco pesado, vai. Não é força. Força. Mas vai. Não é a força, é o monopólio da violência. Tem um Estado que tem o monopólio da violência. Né? Então ele estabeleceu pela força, tudo bem. De qualquer maneira, você vai mitigar problemas da sociedade e você vai transformar a sociedade em uma sociedade melhor através da força, né? Através de condicionamentos. Ok, eu entendo inclusive que funcione. Dá-lhe o cinto de segurança aí para mostrar. Porém, a gente está falando aqui do homem do futuro, né? A gente começou o programa mencionando o homem do futuro. Então, o homem do futuro, acredito que todos queremos que seja um homem melhor, né? Que a humanidade seja uma humanidade melhor. Agora, se o caminho é a força e o condicionamento, quem julga o que é melhor para a humanidade? Mas aí é uma pergunta absolutamente transcendental, porque tudo é condicionante, se você for ver. Pensa bem. Concordo. Sai de um processo condicionante para entrar em outro. Fala. Todas as perguntas, para mim, nascem na filosofia, que é a arte de fazer perguntas, né? As perguntas certas, tal, né? Então, essa descrição que você acabou de fazer, Eduardo, é uma descrição utilitarista, né? Que é a filosofia predominante dos últimos, 200, 300 anos, que é o bem maior, né? A gente busca o bem maior da sociedade. Se a gente individualmente tiver que abrir mão de direitos, né? E fazer concessões e jogar a regra de um jogo, mesmo que a gente saiba que vai perder o jogo, porque não tem a condição de seguir aquela regra tão bem quanto os outros, a gente vai fazer porque existe um bem maior a ser preservado, que é o bem coletivo, que é o bem da sociedade. Mas isso aliás, é uma isso visão. É historicismo, né? Oi? Isso é historicismo. É um pouco também, né? É uma coisa um pouco diferente. Então você tem, meu pensamento, tem 2 pensamentos: ou o indivíduo vem antes da sociedade, ou a sociedade vem antes do indivíduo. Se você considera que o indivíduo vem antes da sociedade, esse indivíduo age individualmente, buscando seu bem-estar a todo custo, né? Esse é um pensamento filosófico também, utilitário, né, que você fala, a todo custo ele vai alcançar seu bem-estar. E se todo mundo na sociedade, como indivíduo, agir egoisticamente, vai alcançar seu bem-estar, e a sociedade como um todo vai alcançar seu bem-estar. Quem pensa que a sociedade vem antes do indivíduo, né? Aí tem a discussão dos cientistas políticos lá, pensa o seguinte, que o indivíduo nasce em sociedade, ele está sujeito a relações de poder, ele não tem essa liberdade total como indivíduo de agir egoisticamente e chegar no seu bem-estar. Ele está sujeito a situações de poder na sociedade, diferenças de renda, diferenças sociais, e, portanto, o Estado tem um papel maior. Quem pensa como indivíduo, o Estado não tem um papel tão relevante assim. O Estado tem que se ausentar, então ele não tem que impor lei do cinto. O indivíduo é consciente. Não tem segurança pública. Pública, não. É o indivíduo que tem que poupar ao longo da vida.
Então, é a ausência do Estado. Então, quando você pensa muito individualmente, né, eu acho que na filosofia esses dois pensamentos eles se contrapõem constantemente. O individualismo e a questão do social. Agora, é claro que tem os graus, né? Se você for pensar o indivíduo agindo dessa forma extrema, isso é definição teórica. Então, como é que é? A coisa pode não ser bem assim, né? Como se fala que todo mundo vai chegar ao bem-estar se agir. E também se o Estado intervir na vida das pessoas muito também, pode ter um comprometimento da liberdade também, né? Tem um comprometimento da liberdade. Então a questão é que você vive em sociedade e os valores que são criados em sociedades eles são criados por comparação. Você compara a perfectibilidade, como dizia o Rousseau, que você compara o melhor, o que é melhor. Então os valores são comparáveis, né? Você sempre fica comparando o bom com o ruim, né? Não maniqueisticamente, mas é só uma. Não, mas aí você está citando o Rousseau, né? Sobre origens Vamos dizer que ficou famoso por conta da questão do contrato social, vamos dizer assim, que esse contrato que a gente faz. É uma né? linha, mas, antes dele você tinha o Hobbes, por exemplo. Mas posso te dizer, um livro fantástico para se ler do Rousseau. O contrato social é bom para você discutir muito o sistema de representação política, né, que ele defende a unanimidade. Mas o livro dele, Discurso sobre a Origem e os Pensamentos da Desigualdade entre os Homens, é um livrinho pequeno, curto. Esse vale a pena, que é o modelo hipotético dele de sociedade, como ela é constituída. Quando você se sedentariza, quando forma a sociedade, como os valores são construídos, por perfectibilidade. Esse livro vale a pena. Quem não leu? Vou ler, porque esse eu não li, eu só vi o contrato social e faz tempo. Mas você pega o Hobbes, por exemplo, que foi um dos primeiros a falar dessa coisa da estrutura social, do funcionamento da sociedade e tal, né, desses mais modernos, né? E ele era meio parecido com o Rousseau, só que o Rousseau ele era mais otimista com relação à natureza humana. O Hobbes dizia assim, olha, o ser humano é egoísta, se não tiver alguém, como você mesmo descreveu, né, uma autoridade, um monopólio da autoridade para dizer o que o sujeito tem que fazer, ele vai cuidar do dele e vai querer que o resto se estrepe, né? Então, mas quando eu me referi à filosofia, acho que eu queria até dar um ponto antes disso, né? Eu não sou, volto a dizer, né? Eu sou engenheiro, não sou filósofo, né? Mas lá na origem, né? Assim, quando você pega toda a história da filosofia, ela sempre começa com uma pergunta, que é a pergunta que a gente não consegue responder, que é o que é que a gente está fazendo aqui? Por que a gente existe? Qual é a razão da existência? E aí, de um modo geral, né, pelo menos de todos os filósofos que eu li, ninguém conseguiu responder. E em não conseguindo responder, o filósofo coloca uma segunda questão. Tá bom, se eu não vou descobrir a razão da existência, a segunda pergunta é o que eu posso fazer com ela? Né? Qual que é a melhor maneira de existir enquanto eu estiver por aqui? E aí é que os filósofos divergem ao longo do tempo, né? Eu gosto, por exemplo, o Maurício sabe disso, né, da filosofia tântrica. A filosofia tântrica é milenar, tem 7, 8 mil anos, assim, nem tem registro formal dela, mas a proposta é que, ok, eu não sei porque eu vou viver, mas já que eu vou ficar por aqui, uma boa ideia seria eu descobrir o que é ser, né? Assim, ser Flávio com todo o meu potencial, explorar as possibilidades de ser Flávio e, ao mesmo tempo, conhecer o mundo que me cerca, né? É liberdade de ser e expansão da consciência, expansão da percepção. Isso tem a ver com criatividade, tem a ver com boi, tem a ver... Mas é uma visão. Se você pegar os gregos, que são os filósofos mais conhecidos, né? A Adriana citou os estoicos, que ela citou, não. Estoicismo. Oi? Falei do estoicismo. Do estoicismo, né? Então você tinha, vamos dizer, as três grandes escolas ali da época, né? Que foram os hedonistas, os epicuristas e os estoicos, né? Os hedonistas dizendo, olha, bom, os três diziam o seguinte: a gente tem que ser feliz. Esse é o propósito da vida. Isso que a gente vai fazer enquanto estiver aqui. Os hedonistas diziam, olha, a gente vai ser feliz buscando o prazer. Né? Os epicuristas diziam, isso não vai dar muito certo, porque prazer, às vezes, né, primeiro ele acaba, ele é efêmero, depois a gente, às vezes, não consegue, fica chateado, tal. O que a gente devia fazer é procurar não sofrer, né? Evitar o sofrimento. Se tiver um prazerzinho de vez em quando, ótimo, mas se a gente não sofrer, a gente já vai ser feliz. Aí vem os estoicos que falam, não, o negócio é desapegar. Desapega, a gente não quer nada, a gente não vai atrás.
É, é o budismo, entendeu? Cara, simplesmente, se você não esperar nada, você não se frustra. Se não se frustra, você não sofre. Se você não sofre, você é feliz. Né? Mas isso é tudo, vamos dizer, maneiras de você executar a missão. Né? A questão é qual é a missão a priori. Né? A missão dos tântricos lá era, vai existir, vai explorar a possibilidade de existir, que tem muito a ver com a ideia que o Bowie nos passa, não quer dizer que seja efetivamente o que ele faz. Né? Os gregos queriam que você fosse feliz. Né? Isso não tem nada a ver com a proposta tântrica, que é simplesmente existir. Felicidade não está em jogo aí, né? É simplesmente explorar a possibilidade. Assim se vai, né? Cada um acaba encontrando um caminho. Mas acho que o interessante aí é esse pensamento que leva a gente a pensar na exploração das possibilidades, sejam elas quais sejam, independentemente de, é claro, vivemos em sociedade, temos um contrato social, e se eu não quiser respeitar, eu vou ter que pagar as consequências disso. Isso é fato. Né? Mas isso não é um condicionante, não precisa ser um condicionante. A própria questão do cinto que a Adriana colocou. Né? Então, tem uma lei, você vai ter uma multa. Você é obrigado a colocar o cinto? Alguém te amarra e te força? Não, você pode não colocar. Aí você toma uma multa, tem que pagar multa. Você é obrigado a pagar multa? Não, você pode não pagar multa também. E aí teu nome vai ficar sujo no governo, não sei o quê, tal. Você passa a ser um pária social no final desse processo. Né? E ser obrigado a não ser um pária social? Não, você pode ser um pária social. Né? É você manter essa liberdade de tomar essas decisões e pagar o preço delas e colher o benefício delas. A gente vai perdendo isso com o tempo. É o nível de elasticidade que cada um tem, né? Uhum. Eu decidi não ser um pária social. Claro. Eu tomei essa decisão, mas veja, aquela expressãozinha que eu falei no começo, né? Nem sei se falei, mas check your privilege, né? Mas você é um legalista, você disse. Também. Sim. Eu sou um legalista. Você é um transgressor, mas você transgride na margem. Então tem um movimento contraditório aí no meio. Sim, porque eu me permito ser contraditório. Eu gastei uma fortuna como psicanalista para isso. Mas a questão original é a seguinte, né? Eu estou numa posição privilegiada. Né? Então, aquilo que eu quero, que é bom para mim e que funciona para mim, não é o que funciona para os outros. Né? Ele funciona dentro da minha posição. Eu estou jogando esse jogo social da maneira em que eu me sinto bem, que eu administro um pouco minha liberdade, sou criativo, transgrido aqui e ali, mas sob controle, porque eu não quero me ferrar. Né? Mas isso sou eu, porque eu estou numa posição, eu nasci numa posição privilegiada. Né? Quer dizer, eu não nasci numa família rica, mas eu nasci numa família cuja mãe era formada em direito, apesar da gente morar realmente do lado de uma favela, num bairro que não tinha nem rua asfaltada, não ter dinheiro, tinha cultura, tinha educação dentro de casa já, né? Tinha uma referência intelectual importante dentro de casa e que me ajudou a construir uma história de vida que é muito mais privilegiada sobre certos aspectos, particularmente os de conforto, de dinheiro, etc., do que 95% dos brasileiros. Né? Se eu tivesse numa situação em que eu não tinha a chance de ganhar esse jogo, ou de me dar bem nesse jogo, eu não ia querer jogar o jogo. Eu ia ser muito mais transgressor, muito mais crítico. Provavelmente eu não ia pagar multa, não ia fazer nada disso. Eu ia dizer, cara, eu já estou ferrado mesmo, tanto faz. Um pouco a mais, um pouco a menos, né? Eu vou tomar o que eu acho que eu gostaria de ter. Não vou nem entrar no mérito se eu deveria ter ou se eu tenho direito. Vou tomar. Não sei, eu acho que às vezes eu fico pensando em tudo isso e eu acho que liberdade também é um pouco menor do que... Depende da ambição que você imputa no sentido de liberdade, né? Porque eu acho que chega uma idade, por exemplo, de maturidade, de tudo mais, que para mim liberdade é poder conseguir fazer o que eu quero, ter possibilidade de escolha. Não precisa ser o rei do planeta, o mais rico, mas é conseguir viver bem, conseguir fazer as coisas que você gosta. São conceitos que variam, né? Por isso não, é importante, Adriano. O que é a liberdade, o que é isso é certo, isso é errado. Não tem o certo e o errado, tem aquilo que é melhor para você dentro das tuas possibilidades de escolha. Então, para mim, Adriano, a liberdade é isso. Não é fazer alguma coisa.
Não, ter a liberdade de pensar na ideia e de decidir fazer caso isso seja importante para mim. E não quer dizer que eu vou fazer, né? Ou seja, eu quando me sinto tolhido e fico chateado é quando eu percebo que eu tenho dificuldade sequer em pensar em alguma coisa porque tem um tabu, tem uma restrição, tem uma... Uma pressão social. isso é muito ruim. Eu quero poder pensar em qualquer absurdo que seja, não quer dizer que eu vou fazer. Eu quero, e para mim isso faz parte do processo criativo, da liberdade. sim, Eu quero. claro, é brainstorming total isso, né? Então, nós dois trabalhamos em agência de propaganda, né? Só fazer um comentário, Maurício. Então, eu e a Adriana trabalhamos em agência. Quando eu comecei a trabalhar em outras instituições que não eram agências, e aí o pessoal de RH me convidou para fazer um brainstorming, né? A gente entrou na sala e a diretora de RH começou dizendo quais seriam as regras do brainstorming. Eu caí na gargalhada. Eu caí na gargalhada. Eu falei, escuta, é um brainstorming ou não é um brainstorming? Porque brainstorming não tem regra, né, cara? Não tem regra, O único lugar onde eu participei de brainstorming de verdade foi em agência. O pessoal entra na sala, fica lá 4, 5 horas falando as mais rematadas bobagens. Era assim, não sei se ainda é, né? E sem o menor compromisso com chegar em resultado nenhum. Era simplesmente um brainstorming. Aí, de vez em quando, alguém levantava a mão e dizia assim, não, por isso que você falou é legal, dá para usar na campanha. E botava lá do lado. Né? Mas era assim. Na empresa, o brainstorming você tem que ser educado, né? Você não pode interromper o outro. Né? Você tem horas, então a gente vai começar das 2 às 2h30, a gente vai primeiro elencar umas ideias, depois a gente vai fazer aqui uma... Então, cara, isso, desculpa, né? Não é aquilo que eu aprendi na agência onde eu trabalhei. O que eu aprendi na agência onde eu trabalhei é que eu posso entrar aqui... o ato de criar é um ato libertário, né? É um se despir, né? Desconstruir, né? Desconstruir. Então, quanto mais regra você coloca, mais travado você fica. Então, é um exercício de destravamento mesmo. É uma necessidade isso, senão você não sai do lugar, né? Se você não for pouco transgressor, você não é criativo. Você fica naquele teu quadrado. É igual o Peru, né? Que faz um círculo lá e ele não sai porque ele acha que ele tem uma cerca ali, entendeu? Não dá. Deixa eu contar um caso para vocês, rapidinho, juro que é rapidinho. No gancho, Flávio, só aí você coloca essa questão. Pegando esse gancho da criatividade, como é que era a criatividade lá na época do Bauer? Como é que eram as restrições lá na época do Bauer e como isso se transformou ao longo do tempo, né? Essa é a pergunta, porque talvez ser criativo na época do Bowen, quando ele começou lá na década de 1960, 1970, fosse muito mais difícil. Ou não? Como é que foi essa transformação da criatividade? Vocês têm alguma visão? O exemplo que eu vou dar, eu acho que ele ilustra exatamente isso que você perguntou. Acho que era mais fácil ser criativo na época do Bowen por alguns aspectos. Eu ia falar a mesma coisa. Então, vou contar uma passagem. Quando a gente estava discutindo ideologia de gênero no começo da eleição presidencial passada, que isso foi tema, por causa daquela cartilha, aquela cartilha gay, o kit gay, aquelas coisas todas, né? Uma amiga minha, que é bastante liberal, e estava conversando com outras pessoas bastante liberais também, discutindo essa questão da ideologia de gênero, da possibilidade de escolha, da liberdade de escolha, etc. Tal. Ela tem 2 filhos pequenos, um casal. Acho que tinham 5 ou 6 anos na época. E ela se deu conta, durante a conversa, que embora ela estivesse defendendo ferrenhamente o direito da criança, do indivíduo, decidir a sua própria sexualidade, que ela queria que o menino dela fosse menino e que a menina dela fosse menina. Ao ter esse insight... Oi? Já não é liberal, né? Não, veja... o discurso dela ela estava defendendo isso e de repente ela se deu conta de que ela estava desejando isso para os filhos, uma certa normalidade, né? Ao ter esse insight, ela que estava nesse grupo de amigas liberais, etc, tal, amigos e amigas, ela trouxe para o grupo, falou, puxa vida, mas espera aí, eu acabei de pensar aqui, tem 2 filhos pequenos, tal, o normal não é um menino ser menino e a menina ser menina? Caíram matando em cima da moça. Ela virou uma pária daquele grupo porque ela estava falando normalidade, né? Estava sendo normoafetiva, ela estava, sei lá, puseram ela numa caixinha que não cabia mais naquela discussão que estava lá. E ela só queria legitimamente trazer para a discussão do grupo
essa dissonância cognitiva que ela tinha acabado de ter. Ela se surpreendeu com o fato dela defender uma postura mais liberal com relação à sexualidade, mas querer que os filhos fossem, entre aspas, e as aspas são delas mesmo, normais. Né? Por que eu estou contando essa história? Porque não teve espaço para conversar, não teve espaço para se expressar, não teve espaço para discutir. Né? Eu acho que tem épocas da nossa história em que a gente tem mais liberdade para falar. A gente viveu, até recentemente, um período em que a gente não podia falar. E a gente continua vivendo, em graus diferentes, esse período. Qualquer coisa que você fale, que seja um pouco mais fora do politicamente correto, particularmente em temas sensíveis, você é perseguido, você é execrado, você é preso, você é, assim, a liberdade de expressão está bastante comprometida no contexto atual e, portanto, a liberdade de criatividade vai junto. É fato mesmo. Infelizmente é isso. A contra-reação, ela adquire os mesmos contornos da reação. Né? O racismo e o antirracismo são coisas, são primos, irmãos do mesma coisa, né? E é isso mesmo. Hoje eu acho que a gente vai chegar num ponto, sei lá, de equilíbrio, a hora que se aceitar ser como se quer ser. Eu respeito você, que é contra homossexualismo, e respeito quem é a favor. Porque também é um direito ser contra. Eu não estou defendendo porque eu nem sou, mas eu acho que a liberdade tem que... E o respeito, no caso, é que ambas as partes possam conviver, apesar de divergirem. Porque hoje, por exemplo, o que a gente vê no Brasil é uma polaridade violenta de ideias. Isso aí no cenário político. Se você é contra o Bolsonaro, é porque você é a favor do Lula. Se você é a favor do Lula, deve morrer porque petista... Né? Eu não vou entrar em questão política, mas o que eu quero dizer é essa polaridade exacerbada e completamente desnecessária. Porque ainda é uma falta de maturidade. Acho que a gente vai chegar num nível de equilíbrio, espero eu, né? Onde você possa ser a favor ou contra, porque é tua opção, e ser respeitado, sem que isso implique em preconceito, em colocar em caixinha, em mandar prender, em mandar, sabe? Desde que isso seja uma opção não violenta. Mas quando a gente fala de... Inibe a criatividade? Inibe a criatividade, essa questão inibe, porque vocês estão falando que lá atrás inibe, claro é possível ser mais criativo. Né? Inibe, sim. Inibe. Aí você tem que usar a tua criatividade para driblar essas questões. Né? É um esforço a mais, eu acho. Agora, uma outra questão que é também relacionada com isso, quando a gente fala sobre mudanças sociais, né, e a gente está falando de mudanças que são comportamentais assim enraigadas na sociedade, por exemplo, racismo e outras coisas que a gente mencionou aqui. Quando a gente fala sobre esse tipo de mudança, um comportamento extremo do lado oposto é necessário, porque senão não há mudança. A guerra é necessária, gente, pior que seja, porque é ela que promove determinadas descobertas, precisa um chacoalhão para tirar da zona de conforto, né? O processo histórico é esse, né? Eu vou discordar de vocês aí. Eu acho o seguinte, o confronto é um caminho. E do confronto, aliás, isso aí é dialética, né? Do confronto de ideias nasce uma ideia nova. Entretanto, eu acho que um outro caminho, e é particularmente importante neste momento, que aliás é representado pelo movimento Solar Punk, né, que é um movimento que está mais ligado à ecologia, mas a ideia é que você pode, nas rachaduras desta distensão polarizada, plantar novas sementes. Exato. Então, a gente está discutindo direita e esquerda, polarizadamente. No meio desse confronto, você pode falar de um outro assunto. Um assunto, sei lá, eficiência energética. Vamos falar de alguma coisa que ao você trazer esse tema, que é um tema neutro em relação a essa polarização específica, você consegue, eventualmente, se for um tema relevante, trazer esses dois grupos. E esses dois grupos trabalhando para esse tema talvez sejam capazes de rever
ao alimentar esse tema, as suas posições originais e atenuar essa polarização, né? Porque essa polarização entender em algum momento, né? Consegue se rever, consegue diminuir a tensão, a importância, a relevância daquele tema que estava gerando a polarização. Porque é característica da polarização que as partes não se escutem, elas não se ouvem, elas não dialogam. Elas vão brigar até a morte. Não há a menor chance de alguém do lado de cá convencer alguém do lado de lá, porque cada um está na sua bolha, né? Então, ou você leva esses grupos polarizados para um novo espaço e por um novo tema, onde essa polarização ainda não exista, e que talvez você tenha trocas de posição, né? E o que permite que se esvazie o tema anterior, ou a gente vai para a guerra, né? Eu só acho que a guerra não é a melhor forma de resolver, talvez não, eu também certamente não a única. Sim, eu só acho que historicamente é através da guerra que a gente foi evoluindo. Eu também não acho. É o nosso nível de consciência que nos permitiu chegar até essa situação. Eu vou recomendar para vocês fazer um merchandising aqui. Eu tenho um blog que chama Descolapso, descolapso.com.br. Então, um dos posts lá é sobre formas de pensamento. E eu me dei o trabalho de criar lá 4 modelos mentais de pensar, e são modelos de pensamento e modelos sociais, da forma como você reage pelo mundo. A ideia ali era explicar exatamente essa questão, que foi trazida à tona por essa distensão política que a gente teve. De repente, você olha para um sujeito que você sempre conversou e fala assim, mas como é que ele pensa isso? Como é que ele... né? Você não consegue mais conversar com a pessoa, porque a pessoa é surda aos seus argumentos, né? A questão que está aí é a seguinte, é a visão de mundo, esse contato com a realidade. A gente volta para aquele começo da conversa lá do peiote e tal, né? O sujeito vê o mundo de uma certa forma, e a gente está vivendo um momento crítico em que ele tem que sobreviver, então ele entra no modo de sobrevivência, interagindo com a realidade, de acordo com essa visão de realidade que ele tem, e não está disposto a fazer concessões nesse momento, porque é um momento de emergência, né? Só que ele de fato vê o mundo do jeito diferente do que eu vejo, do que você vê. Cada um de nós vê o mundo de uma forma diferente. Então não adianta assim, você tentar usar um argumento seu para sensibilizar aquela pessoa, porque esse seu argumento está errado. Na visão dela, você que não está vendo a realidade. Na nossa visão, ele não está vendo a realidade, ela não está vendo a realidade. Aí não tem conversa, e não tem mesmo, né? A não ser que você que queira levar uma mensagem consiga ter esta capacidade empática de tentar olhar a realidade de acordo com a visão deste outro cidadão. E aí tentar, dentro da lógica dele e da visão de mundo dele, argumentar e dialogar. Porque dessas posições antagônicas não há como ter diálogo. É como se a gente tivesse um na Lua, outro na Terra, um descrevendo a Lua, outro descrevendo a Terra e tentando chegar num acordo. Não vai rolar. Assim, né? Conceitualmente, a criatividade, por um sentido lógico, ela vai que sempre, para existir, ela vai quebrar barreira. Agora, a gente tem outras barreiras que são diferentes das de 15 anos atrás, que são diferentes das de 200 anos atrás, só que o homem sempre foi, por natureza, criativo. Apesar das dificuldades, né? Claro. Apesar da escassez de recursos, apesar de tudo. Então, eu acho que a criatividade, graças a Deus, é uma coisa que vai continuar sempre com a gente, né? E se hoje está mais difícil ou mais fácil que antes, ou não sei, a criatividade existe para isso, né? Então, graças a Deus, e graças a Deus que eu gosto, não consigo ver a vida de outra forma. Minha vida inteira foi voltada para isso e acho que eu seria completamente infeliz se eu fosse cerceada de poder criar, né? E a criatividade encontra saída nas situações mais adversas também, né? Então, eu acho que essa é um grande trunfo nosso para lidar com as adversidades e com todas as dificuldades. É sempre ter esse poder natural aí, que, sei lá, Deus, eu acredito em Deus, então acho isso, mas enfim, chame lá do que quiser, ter uma chama interna nossa que nos leva para descobrir sempre uma saída. Um cachorro encontra uma saída, se tiver
num terreno cercado, ele vai descobrir, de repente, um buraquinho lá por onde ele pode sair, enfim. A gente tem isso dentro de nós. Então, que bom, né? Acho que nós somos todos um pouco David Bowie no sentido de achar uma saída, seja ela qual for. Tudo bem, concordo plenamente. Então, só para deixar uma mensagem, vou deixar uma também, vai. O Maurício falou sobre o homem do futuro, eu vou trocar pelo ser humano do futuro, porque convém ao momento, para não polarizar isso aqui, né? Convém ao momento. Eu gostaria de pensar, imaginar e acreditar, eu até acredito mesmo, que os seres humanos possam evoluir nessas próximas décadas para ampliar sua liberdade de ser. E, consequentemente, vão ter mais liberdade para criar também, que é a solução para todos, que a humanidade sempre encontrou historicamente para todos os problemas. Mas eu acho que na medida em que a gente exercite a liberdade de ser, isso é uma coisa individual, pessoal, só depende da gente. Naturalmente a gente vai aceitar mais o outro, vai aceitar mais a opinião do outro, vai aceitar mais as diferenças do outro, porque se eu posso, tenho direito, estou confortável e estou feliz, né, porque eu posso ser, eu posso experimentar, né, nada torna a gente mais generoso do que a felicidade. Então eu estou experimentando, eu estou feliz, eu estou livre, eu reconheço a liberdade do outro, porque reconhecer a liberdade do outro é reconhecer minha própria liberdade, né? Eu nem vou tão profundo assim, eu tenho experiências vivenciais que me levam a me colocar no lugar do outro, né? De verdade mesmo, sentir que, sabe aquela coisa namastê, né? Que as pessoas costumam traduzir como Deus que está em mim, saúde Deus que está em você. Mas essencialmente é mais do que isso, eu me reconheço em você, eu reconheço você em mim e reconheço que ambos fazemos parte de um universo, de um Deus maior ou coisa parecida, né? Mas ou seja, ou como eu sou, né, corintiano, é nós, né? Estamos juntos, né? É nós, estamos juntos. Então, a gente cria esse sentimento de nós, estamos juntos, porque a gente está podendo ser, o outro está podendo ser, e quando eu posso ser, ele pode ser, é nós, né? É nós. E em sendo nós, né, eu acho que a gente vai caminhar para uma sociedade mais relaxada, mais construtiva, a gente pode ver os contratos sociais de uma maneira mais construtivista, né? Mais tipo, olha, vamos combinar aqui porque não está dando certo, não é mais porque mandou, porque tem uma lei e tal, a gente vai reconstruir as leis, né? De uma maneira talvez mais adequada ao nosso contexto e o contexto futuro. Isso aí. Fantástica a participação de vocês, fantástico podcast. Queria agradecer muito agradecer a presença de vocês. Vamos agradecer David Bowie, né? Que se não fosse por ele, a gente David Bowie. Ele foi o briefing, né? Sem briefing a gente não chegava aqui. Exatamente, ele é o briefing. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado, gente, Flávio. Namastê. Namastê.